Outro preceito: restrinja a entrada de adjetivos. O adjetivo, ele é um inimigo mortal do substantivo, quase sempre. Um quer distância do outro. O único jeito de aproximá-los é quando o adjetivo é capaz de especificar melhor o substantivo, ou seja, tornar menos abrangente e mais preciso esse substantivo. Escreva com a convicção de que no idioma só existem substantivos e verbos. As demais classes de palavras devem ser usadas com cuidado de ourives e o pão-durismo do tio Patinhas. A ideia é: não use adjetivo. Se usar, só use aqueles que particularizam o substantivo, ok? Dicas para restringir os adjetivos. Veja, por exemplo, alguns adjetivos bem-vindos, porque eles particularizam o objeto. Alunos tiram boas notas. A frase diz que todos os alunos tiram boas notas. Se a gente coloca um adjetivo, a gente restringe quem são os alunos que tiram boas notas. Por exemplo, os alunos estudiosos tiram boas notas. Comprei uma mesa redonda. Gostamos de paredes brancas. João Marcelo tem cabelos loiros. 2 atletas canadenses se destacaram nos Jogos Pan-Americanos. Por que redonda, brancas, loiro, canadense? Por que usar essas palavras? Porque elas prestam serviço à frase, elas tornam o nome mais particular. Eu não comprei qualquer mesa, a mesa é redonda. Não é qualquer cor de parede que a gente gosta, mas da cor branca. O cabelo do João Marcelo poderia ser preto, castanho, ruivo, vermelho, verde, mas é loiro. Os atletas poderiam ser dos cubanos, chilenos, argentinos, mas o canadense elimina qualquer outra possibilidade. Mas há alguns adjetivos que não devem ser usados nunca. São aqueles adjetivos ônibus. Eles são vazios, eles não acrescentam nenhuma informação ao substantivo. Ao contrário, às vezes eles mostram a opinião daquela pessoa que está escrevendo. E no caso de jornalistas, quando não estão escrevendo artigos de opinião, é bom que eles não expressem a opinião própria deles. E eles são tão genéricos que eles podem se juntar a qualquer substantivo. Por exemplo, João pode ser maravilhoso, a casa pode ser maravilhosa, o clima pode ser maravilhoso, a noite pode ser maravilhosa, tudo pode ser maravilhoso. Mas a conclusão que a gente chega é que maravilhoso não informa nada, né? Outros exemplos: pessoa formidável, lição fantástica, vestido bonito. Bonito para quem? Esses adjetivos não informam nada sobre o objeto. Então é melhor evitar. Tem alguns adjetivos que eles estão sendo utilizados tanto junto com alguns substantivos que já formaram até chavões e é preciso que a gente não use, que são calorosa recepção, caloroso abraço. Tira o caloroso, é recepção, é abraço. Fortuna incalculável, qual que é o valor, pelo menos aproximado dessa fortuna? Inflação galopante, fala o índice. Monstruoso congestionamento, de quantos quilômetros? Congestionamento de X quilômetros. Perda irreparável, só perda. Prejuízos incalculáveis, qual que é o tamanho desse prejuízo? Qual que é o valor, na verdade, desse prejuízo? Uma sonora vaia, uma vaia. Vaia não é sonora, né? É som. Vitória esmagadora, diga o número de votos ou a porcentagem dessa vitória. Outro preceito: persiga a frase enxuta. A língua, ela se parece com as pessoas. É vaidosa, adora ser enxutinha e ter tudo no lugar. Se tem gordurinha, é bom tirar. Algumas dicas para a gente conseguir essas frases enxutinhas. Artigos indefinidos, pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos, são alguns bicões que engrossam essa fila aí dos candidatos à corte, vamos dizer assim. Artigos indefinidos, umas, devem ser usados com muito cuidado, porque eles são inimigos do substantivo também, assim como o adjetivo. Mas o que eles fazem? Eles tiram força do substantivo. Eles tornam o substantivo mais vago, mais impreciso. Como as palavras mais importantes do texto são o substantivo e o verbo, é legal a gente não tirar força, né, do substantivo. Melhor tirar o artigo. Vamos lá. O Ministério da Justiça aguarda uma verba suplementar para saldar a dívida.
Se a gente tira uma, o Ministério da Justiça aguarda verba suplementar para saldar a dívida, tá ok, é desnecessário esse uma. Na avaliação do governo, a greve contra a reforma da Previdência não terá fôlego para prosseguir por um longo período. Para prosseguir por longo período, tá ok também. Ciro Gomes deu uma entrevista agressiva à época. Lula queria implantar novo capitalismo no Brasil. Haverá uma renovação de 60% no Congresso. Então é isso. O artigo indefinido a gente pode chamar de tarja preta. É preciso tirar ele da nossa vida. O pronome possessivo também pode sair de cena. Jorge Simenon, ele escrevia romances policiais e ele tinha um segredo, a frase dele era: livro-me dos vocábulos que estão na frase só para enfeitar ou atrapalhar. E alguns desses vocábulos, dessas palavras, são os pronomes seu e sua. Eles parecem inofensivos, mas eles tornam o enunciado ambíguo. Olha que interessante esse exemplo. O presidente do banco estava preocupado com o jovem diretor, que depois de ter trabalhado algum tempo junto dele, sem parar nem para almoçar, começou a se ausentar ao meio-dia. Desconfiado, o chefão chamou um detetive privado e lhe ordenou: siga o diretor Duarte durante uma semana para ver se ele está fazendo algo errado. O detetive, depois de cumprir o que havia sido pedido, informou: o diretor Duarte sai normalmente ao meio-dia, pega o seu carro, vai à sua casa almoçar, namora sua mulher, fuma um dos seus excelentes cubanos e regressa ao trabalho. O presidente respirou aliviado e respondeu: ah, bom, antes assim, não há nada mal nisso. Aí, incomodado, o detetive perguntou para ele: desculpe-me, senhor, mas posso tratá-lo por tu? E o presidente disse que claro, Então vou contar tudo de novo. O diretor Duarte sai normalmente ao meio-dia, pega o teu carro, vai à tua casa almoçar, namora a tua mulher, fuma um dos teus excelentes cubanos e volta ao trabalho. É que o seu e o sua, eles referem tanto a ele quanto a você. Então ele causa confusão. Tem ambiguidade também nessa frase, vejam. O subprocurador-geral José Roberto Santoro encontrou-se com a senadora Rosiana Sarney no aeroporto de Brasília. Durante o encontro, Santoro, que é um dos procuradores do caso Lunos, chegou a ensinar Rosiana a usar ou a utilizar alguns recursos do seu celular. A gente fica pensando, celular de quem, Da senadora, do subprocurador-geral, pode ser de um ou de outro, O seu provoca confusão. Se a gente tira o seu da frase, a gente entende de quem é o celular. Durante o encontro, Santoro, que é um dos procuradores do caso Lunos, chegou a ensinar Rosiana a utilizar alguns recursos do celular dele, ou do celular dela. Então é melhor tirar esse seu e sua da frase, porque pode causar confusão. Mais exemplos. No acidente, quebrou a perna direita, fraturou seus dedos da mão esquerda e arranhou seu rosto. Antes das partes do corpo, não precisa ser colocado possessivo. Então ficaria: no acidente, quebrou a perna direita, fraturou os dedos da mão esquerda e arranhou o rosto. Dá para entender do mesmo jeito quem é a pessoa que se acidentou. Vamos lá, pronomes demonstrativos. Se a gente abrir o jornal em qualquer página, a gente vai ver que as pessoas esqueceram os artigos o e a e os demonstrativos o em a também. Ao invés disso, desses monossílabos, que são discretos, as pessoas estão usando muito os trissílabos. Aqueles, aquilo, aquelas. Então, por exemplo, usam garotinho condena aqueles que o criticam. Mas ficaria muito menor a frase, muito mais clara. Garotinho condena os que o criticam. Ou garotinho condena quem o critica. Outro exemplo: aquilo que é escrito sem esforço é lido sem prazer. Como que ficaria com o artigo? O que é escrito sem esforço é lido sem prazer. Mas é importante a gente ficar atento a esse artigo definido, porque ele pode também trazer uma confusão de significados. Quando a gente diz os candidatos fazem campanha, a gente está querendo dizer que todos os candidatos fazem campanha, mas se não forem todos, a gente não pode escrever desse jeito. Então vamos lá.
Vou ao teatro todas as terças-feiras. Vou ao teatro às terças-feiras. Todos os alunos que saíram perderam a explicação. Os alunos que saíram perderam a explicação. É desnecessário colocar esse todos, porque a gente já entende, mesmo sem o todos, que são todos. Um outro preceito: seja conciso. Cultivar a economia verbal tem vantagens. Uma delas, respeita a paciência do leitor, e a outra poupa tempo e espaço. Tempo e espaço são coisas raras em jornais, revistas, TVs. Mas ser conciso não significa ser lacônico. Não que significa ser vago, impreciso. Cada frase, cada parágrafo deve ter sentido. Elas devem estar impregnadas de sentido. Algumas dicas. Nas datas, não precisa colocar no dia 20 de janeiro. Coloca em 20 de janeiro. Ou no mês de dezembro, em dezembro. Ou no ano de 1995, em 1995. Outra dica: substitua a locução adjetiva por adjetivo. Material de guerra, material bélico. Pessoa sem descrição, pessoa indiscreta. Criança sem educação, criança mal educada. Reduz o tamanho da frase e fica mais conciso. Troque a oração adjetiva por nome. Pessoa que se alimenta de verduras e legumes, vegetariana. Homem que planta arroz, arrozicultor. Criança que não sabe ler nem escrever, analfabeta. Elimine palavras ou expressões desnecessárias. Decisão tomada no âmbito da diretoria. Decisão da diretoria. Trabalho de natureza temporária. Trabalho temporário. Problema de ordem emocional. Problema emocional. Curso de nível de pós-graduação. Curso de pós-graduação. Lei de alcance federal. Lei federal. Doença de característica sexual. Doença sexual. Casos de ocorrência. Ocorrências. Casos de atrasos. Atrasos. Substitua a locução verbo mais substantivo só pelo verbo. Fazer uma viagem. Viajar. Fazer música. Compor. Pôr as ideias em ordem. Ordenar as ideias. Pensa então, para a gente conseguir ser conciso, como se você estivesse escrevendo um telegrama. Como se a gente pagasse palavra por palavra, né? E aí a gente começa a tesourar o texto, né? Por exemplo, como todo mundo sabe, o estudante sempre deve tentar escrever suas redações diárias com substantivos fortes e verbos precisos. Então vamos lá, se todo mundo sabe, não precisa dizer isso, né? Então a gente começa. O estudante sempre deve tentar escrever suas redações diárias com substantivos fortes e verbos precisos. Mas dá para ir além. Os psicólogos são claros. Quem tenta não faz. Então a gente tem que ser afirmativo. Deixa esse verbo tentar aí para trás. Então fica assim: o estudante sempre deve escrever suas redações diárias com substantivos fortes e verbos precisos. E não sempre deve tentar escrever. E aí também é bom tirar os adjetivos, advérbios. O estudante deve escrever suas redações com substantivos e verbos. E aí, se a gente quiser economizar mais, a gente consegue falar a frase de outro jeito, que é: estudante, escreva redações com substantivos e verbos. E mais exemplos de outros preceitos vocês veem na próxima videoaula.